É isso aí, galera. Vamos lá. Live número 17 na área. Sejam todos muito bem-vindos. 8h11 da manhã, sexta-feira, sextou. 23 de fevereiro, fazendo a live aí antes de ir para o escritório. Manhã pouco nublada, parcialmente nublada em São Paulo, mas tá quente. É isso aí, galera. Vamos lá, vamos começar aqui. Vamos trazer aí. Começar aí o nosso dia falando aí dos fundos imobiliários, tirando dúvida, trazendo aí algumas notícias. Vamos nessa, galera. Hoje, dia 23, hoje a gente tem pagamento de dividendos aí dos principais fundos imobiliários, tá? Deixa eu virar aqui. Hoje a gente tem a LZR, Alzirão da Massa, pagando dividendos aí, tá? A gente tem hoje aí a LZR pagando 80 centavos por cota, Bari 11, fundo de papel, pagando aí 96 centavos por cota. A gente tem BTLG também, pagando aí 78 centavos por cota. A gente tem GAMI 11, fundo de papel da Guardiã, pagando 9 centavos. XPML, pagando aí 90 centavos. Os fundos da Suno também pagando hoje aí. Suno Multiestratégia, pagando aí 12 centavos por cota, tá? Os fundos aí, alguns fundos da Risa também, o Risac, o Risat, pagando dividendos também. Então hoje a gente tem aí alguns dividendos, tá? Galera, eu vi esse fundo aqui, tá? O AJFI, eu vou comentar um pouco sobre ele, tá? Já me fizeram essa pergunta lá no escritório também, tá? E a propósito, quem tiver interesse aí na minha assessoria, quem tá aqui no Instagram pode me chamar no direct, quem tá aí na gravação do YouTube pode me chamar aqui no Instagram, já me segue aqui, manda uma mensagem, se fizer sentido a gente avança para assessoria, beleza? Galera, então, deixa eu comentar um pouquinho sobre esse fundo, tá? Esse é um fundo desenvolvido para os shoppings da AJ Malls, tá? Que é uma administradora, e quem está por trás desse fundo é a Capitânia. Deixa eu pegar aqui, ó, relatório gerencial, perfeito. Ó, vamos pegar aqui, relatório gerencial. Então, a gestora que está por trás desse ativo aqui é a Capitânia, tá? A famosa Capitânia lá do CPTS 11, por exemplo, beleza? Então, o que eu quero trazer aqui sobre esse fundo, tá? Eu vi que ele estava ali e aí eu decidi comentar, tá? Então, ó, a gente tem aqui os shoppings que estão no portfólio do fundo. Continente Shopping, Balneário Shopping, Nações Shopping, Garten Shopping, Norte Shopping, Neomarket Shopping, tá? A gente tem 6 shoppings nesse portfólio, tá? Então é um fundo que está bem diversificado em termos de imóveis, tá? Ele não está dependente de uma única receita. Só que qual que é o ponto? Qual que é o objetivo do fundo? O fundo, ele tem por objetivo investir todo ou em parte em projetos que sejam geridos e ou administrados direto e indiretamente pela Almeida Júnior. Por isso, AJ. Ou seja, você está dependente de uma única gestora ou administradora ali de shopping, tá? Então, por mais que você esteja diversificado em termos de imóvel, você não está diversificado em termos de administrador. Então, isso acaba sendo uma forma de concentração que traz um risco mais alto para o fundo. Hoje o fundo tem menos de 7 mil cotistas, patrimônio de 303 milhões, tá? É um fundo de base 10. A gestora é uma gestora muito boa, que é a Capitânia, tá? Mas esse é o principal ponto. A gente está falando ali de um fundo focado para uma empresa do setor de shopping, beleza? E são shoppings em Santa Catarina, beleza? São shoppings que estão aí 100% expostos em Santa Catarina. E aí entra um outro ponto. A gente está exposto ali, tá? É um fundo onde você tem todos os shoppings num só estado, tá? Obviamente, em regiões diferentes
de Santa Catarina, porém, a gente tem aqui um estado só. São 6 shoppings em um só estado, tá? E, além disso, estou falando de um único administrador. Então, a gente tem um risco de concentração maior. Apesar da gente ter 6 imóveis no portfólio, a gente só está exposto em um estado e um único administrador. Então, é um fundo interessante? Pode até ser, nunca parei para analisar muito a fundo, mas ele tem 2 pontos de concentração. Concentração em estado, ele só está em Santa Catarina, os imóveis só estão em Santa Catarina e ele só tem um administrador, vamos dizer assim, né? Os shoppings só tem ali, estão vinculados a uma única empresa. Então, querendo ou não, isso acaba trazendo um risco também para o fundo, tá? É o que eu sempre falo. A gente tem sempre que buscar diversificação em tudo. Eu vou diversificar em segmentos de fundo imobiliário, eu vou diversificar em gestora, eu vou diversificar, se eu estou falando de um fiagro, eu vou diversificar em commodity, eu vou diversificar geograficamente. Fundo de tijolo também. É importante buscar diversificação de estado, diversificação de segmento, justamente para você não depender de diversificação de administrador, no caso de um fundo de shopping, para você não ficar muito dependente de uma única coisa, e aí aquela coisa ir mal, e aí você acabar tendo um resultado ruim para o fundo. Tá? Então, vi ali que o AJFI pagou dividendos hoje, então decidi trazer esses 2 pontos de atenção aqui numa análise. Concentração geográfica, concentração em um administrador, no caso aqui de shopping, tá? Sempre a gente deve evitar as concentrações, a gente sempre deve buscar diversificação, para não ficar muito dependente de um único só lugar pagando receita, garantindo receita para o fundo. Beleza, pessoal? Tá tranquilo? Quem tiver dúvida, pode comentar aqui embaixo. Beleza? Quem tiver dúvida, pode mandar aí. Só mexer aqui na minha ring light. Agora tá melhor. Boa. Maravilha, pessoal. Então, sobre o AJFI, era o que eu queria trazer, tá? Esse ponto importante ali de concentração em estado e em administrador de shopping. Beleza, galera? Trazer aqui uma notícia sobre o HSML, tá? O HSML concluiu a alocação da sua terceira emissão, o fundo ali fez os pré-pagamentos que estavam previstos de serem feitos e com isso a alavancagem aí do fundo, o saldo devedor do fundo foi para 614 milhões. Deixa eu ver se a gente tem aqui o último relatório gerencial do HSML para a gente poder ver o que já está no relatório gerencial. Saiu um fato relevante ontem, deixa eu abrir aqui. Vamos ver esse fato relevante aqui que saiu ontem. Tá. Boa. Basicamente, bacana, não tem um relatório gerencial, mas tem um fato relevante, tá? Então, só para vocês entenderem, o fundo concluiu a alocação, tá, dos recursos, beleza? E aí usou ali um montante de quase 332 milhões para poder fazer os pré-pagamentos aí das aquisições realizadas nos shoppings Paralela e Uberaba, beleza? Então, os pré-pagamentos foram feitos e após a emissão e o respectivo pré-pagamento, o saldo total dos CRIs é de aproximadamente 614,1 milhões. Isso somado ao reforço de caixa proveniente da terceira emissão e ao pré-pagamento projetado de 105 milhões da venda do Pátio Maceió, que a gente já comentou. Com isso, a alavancagem do fundo cai para 14,8%. Uma redução realmente bem considerável, tá? Em relação ao percentual que a gente tinha no HSML, tá? Então deixa eu pegar o último relatório gerencial, de 7 de fevereiro, só para poder mostrar onde que estava, qual que era o patamar de alavancagem do HSML, tá? Fundo bem interessante, tá? Mas que tinha uma alavancagem razoável. Deixa eu trazer aqui,
liquidez, aqui, ó. O fundo tinha uma alavancagem aqui, ó, de cerca de 37,3%, tá? O saldo total era 940 milhões. Aqui, ó. O saldo total de obrigações, 940 milhões, 37,3% em relação ao patrimônio, tá? Agora, a gente tem um saldo devedor ali na casa de 614, tá? E uma alavancagem aqui de 15%, o que é bem saudável para a geração de receita do fundo, tá? Vamos dar uma olhada. Na página 2 aqui tinha um cronograma de pagamentos. Então, ó, o quanto que o fundo tem em caixa hoje, beleza? E o quanto que o fundo precisa desembolsar, tá? Nas amortizações aqui, o quanto que o fundo precisa desembolsar ao longo do tempo, ao longo dos anos. Tá? Então a gente vê realmente que o fundo tem de caixa dá bastante segurança, dá bastante tranquilidade nas amortizações que estão previstas aí para os próximos anos. Beleza? Então, o fundo aí tá com caixa bem tranquilo para honrar os pagamentos aí, as amortizações que estão previstas, claro, tudo se mantendo constante aqui. Beleza? Tudo se mantendo constante. Show? Então, fundo estava realmente com uma alavancagem bem alta, conseguiu fazer uma boa captação, captou quase 440 milhões, captou a oferta mais um montante adicional e agora está aí fazendo a alocação, já está resolvendo a sua vida e reduzindo a alavancagem. Isso mostra também, pessoal, gestão ativa. É importante, quando a gente está ali falando de uma emissão de um fundo imobiliário, importante avaliar a velocidade que a gestão está dando para a alocação do recurso. Beleza? É importante a gente ter isso em mente. A velocidade que a gestora tem para fazer a alocação do recurso. Não adianta captar o dinheiro e ficar com o dinheiro em caixa. Tá? Ele tem que estar investido na estratégia do fundo, ele tem que estar investido no propósito que a gestora trouxe lá no prospecto. É para comprar imóvel, é para fazer pré-pagamento, enfim, que seja alocado da forma que a gestora se propôs ali no prospecto da oferta. Beleza? Então, acompanhar essa velocidade de alocação é interessante, porque também dá uma noção do quanto que a gestora está empenhada em pegar esse dinheiro que ela captou e realmente fazer novos investimentos e melhorar a performance do fundo. Isso é um indicador mais qualitativo, tá? Sobre a análise de um fundo imobiliário. Não é um indicador que a gente consegue medir com números, tá? É muito mais qualitativo do que quantitativo. Maravilha. Beleza. Então, HSML é o que temos, tá? HGLG tem pior queda na bolsa desde dezembro. Fundo... E olha que o fundo tá caro pra caramba, né? Mas, enfim, teve aí a pior queda na bolsa desde dezembro. O fundo ontem teve uma queda de 1,2%, cotado a 166,20. 166,20. Quando a gente pega aqui o histórico do HGLG11, vamos dar uma olhada no Google aqui, vamos pegar período aqui de 5 anos, por exemplo. Vamos dar uma olhada aqui. A gente está bem lateralizado aqui no HGLG, tá? Ele já esteve mais barato, já esteve mais caro, tá? O fundo está realmente andando bastante de lado aqui. Mas 166,20 não é o maior preço da história do fundo, tá? O maior preço, olha, a gente bateu aqui dia 3 de janeiro, 217. Nossa, a pessoa que comprou aqui, puta merda, tá tomando na cabeça, velho. Tá tomando na cabeça aqui. Nossa senhora, a pessoa que comprou aqui, não acredito que vai recuperar isso aqui, tá? Isso aqui foi um movimento de muita euforia que a gente estava vivendo lá final de 19, início de 20. Não sei, né? Mas, cara,
Acho difícil chegar nesse ponto, mas não sei, né? Mercado de renda variável, a gente pode se surpreender, tá? Mas o que a gente vê é que o fundo realmente tem dado uma lateralizada aqui, tem andado ali de lado, tá? O fundo tá aí 166,20. Eu tenho clientes na XP que tem aí esse fundo na casa de 160, 157, 158, né? E aí, enfim, hoje o fundo estaria 166,20, teve queda. Deixa eu fazer, galera, deixa eu usar minha planilhinha aqui para o cálculo do preço médio. Deixa eu... A internet deu uma osciladinha aqui. Deixa eu fazer a... Não sei se eu vou conseguir... Não vou conseguir mostrar mais notícias aqui no computador, porque a internet caiu. Boa. Tirei a internet, tirei o Wi-Fi aqui do celular, porque tava atrapalhando aqui. Bom, vamos lá. Então, deixa eu abrir aqui o meu arquivo de cálculo de preço teto. Deixa eu ver aqui se eu acho. Cálculo preço teto. Aqui, boa. Maravilha. Então, vamos ver se a gente consegue abrir aqui a planilha. Tá tentando conectar ainda na internet. Boa. Deixa eu voltar aqui. Beleza, maravilha. Então, vamos lá. A gente vai falar do HGLG. HGLG é um fundo de tijolo, então a gente mantém aqui essa característica, tá? Vacância. A vacância do HGLG dos últimos relatórios estava ali entre 5% e 10%, tá? O prazo médio de vencimento de contratos, se eu não me engano, estava nessa faixa também, e a alavancagem está até 10%, então ela está ali abaixo de 10%. Então, o prêmio de risco aqui para o HGLG seria 2,25, tá? E aí vamos colocar aqui, ó, HGLG 11, tá? Média mensal de dividendos, o fundo paga ali por volta de 1,10, tá? Taxa do Tesouro IPCA 2035 e 2045. Como eu não vou conseguir acessar a internet aqui, tá? Então vamos deixar essas taxas, eu fiz isso aqui nessa semana. Então, vamos manter essas taxas e aí vamos lá, tá? A gente tem aqui o fundo imobiliário HGLG, a projeção dos dividendos aí para os próximos 12 meses, 13,20, tá? 1,10 vezes 12. Então, a gente vai descontar isso a uma taxa de risco, média do Tesouro IPCA 35,45, o prêmio de risco do fundo. Então, a gente teria um preço teto sem margem de 16688. 16688. Tá? Quando a gente pega ali uma janela de... não vou conseguir mostrar porque é por causa da internet. Tá? Então, você vê que, cara, o HGLG ele tá aqui a 166,20. Pelo preço teto aqui, nessa projeção nossa, o preço teto dele aqui tá 16688. Se a gente coloca uma margem de risco para esse cara, vamos supor que coloca uma margem de risco de 10%, uma margem de segurança aqui. Vai que eu fiz ali sei lá, eu fiz um valuation muito otimista, coloco uma margem de segurança de 10%. Cara, o meu preço teto já cai para 150. Ou seja, eu já teria ali um preço teto abaixo do preço atual do fundo. Isso considerando essa margem de segurança. Beleza? De 10%. Se eu coloco uma margem... Só com a margem zero que o preço teto ele fica... Ele fica... só sem margem de segurança que o preço teto fica um pouquinho acima do preço atual. Tá? Então isso mostra o quê, cara? Nessas premissas, de fato, o HGLG tá ali mais caro. Considerando essas premissas, que fique claro, não estou recomendando compra ou venda. Então, esse é um ponto que eu tenho observado ali em fundos de tijolo.
A gente está com fundos muito esticados, fundos muito caros. Fundos de papel, a gente ainda tem ali algumas oportunidades, mas realmente o mercado de fundos imobiliários tem valorizado muito, tem subido muito. E FIX já bateu máxima histórica várias vezes esse ano, chegou a bater 3.357 pontos. Então, de fato, a gente está falando ali de um segmento que está valorizando muito. Então, as alocações precisam ser bem mais táticas. Cara, se não tem oportunidade na carteira, vai para uma reserva de oportunidade, vê algum outro ativo que tem ali, sei lá, um prazo curto, um ano, algo nessa linha, porque também não adianta comprar fundo imobiliário para receber dividendos a qualquer custo. Imagina a pessoa que comprou lá a R$ 217. Cara, ela está recebendo o mesmo dividendo de quem comprou a 150. Então, assim, também não adianta você comprar a todo custo, porque, cara, quando o mercado virar, a tua carteira vai estar mega negativa. O fundo tá bom, mas você comprou num preço muito mais alto. Então, se você, sei lá, precisar negociar alguma coisa do tipo, cara, complicado. Você vai acabar tomando um prejuízo grande na cabeça por causa do preço que você pagou. Imagina, pagar R$ 217 no HGLG. Cara, bem complicado, bem complicado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Era basicamente isso aí que eu queria trazer, comentar um pouquinho aí sobre como está o nosso mercado, comentar um pouquinho. Pena que a internet caiu aqui, mas a ideia era comentar um pouquinho ali sobre o mercado, comentar um pouco aí sobre as principais notícias. Hoje tem pagamento de dividendos, então a ideia aqui era basicamente trazer aí esses pontos. Show? É isso aí, minha gente. Então, vamos que vamos. Uma excelente sexta-feira para todo mundo, tá? De novo, quem tiver interesse na minha assessoria, pode me chamar aqui no Instagram, manda uma mensagem. Quem tá aí na gravação do YouTube, me manda aqui uma mensagem no Instagram, a gente marca uma reunião. Se fizer sentido, a gente avança. Combinado? Galera, é isso. Vamos para cima. Boa sexta-feira, um excelente final de semana para todo mundo. Vamos nessa aí. Valeu!